No mundo das celebridades, casamentos são frequentemente vendidos como contos de fadas perfeitos, vestidos brancos, sorrisos radiantes e votos para a eternidade, encenados para milhões de olhos, mas por trás dessas imagens impecáveis, nem sempre se esconde a verdade completa. Às vezes o verdadeiro capítulo dessas histórias já cresce em silêncio, antes mesmo do sim ser dito. Hoje vamos olhar os bastidores de 7 casamentos famosos que mexeram com o público e que até hoje levantam questões. 7 mulheres, 7 decisões e um momento em comum que muda tudo. Porque, em alguns casos, o destino chegou mais rápido que o amor, e o casamento não foi o começo, mas apenas o momento em que tudo se tornou visível. 1. Sílvia Pinal. Quando se fala em Sílvia Pinal, não se fala apenas de uma atriz, mas de toda uma era do cinema mexicano. Ela foi um ícone, admirada, respeitada e aparentemente intocável, mas até mesmo lendas carregam histórias que por muito tempo permaneceram nas sombras. Em 1967, Sílvia Pinal casou-se com o ator e cantor Henrique Guzmán. Para o público era a união de 2 grandes estrelas, quase inevitável, quase lógica. O que quase ninguém sabia na época, no entanto, era uma verdade que colocava tudo sob uma luz diferente. Sílvia já estava grávida de sua filha Alejandra Guzmán naquele momento. Anos depois surgiram relatos que davam a este casamento um significado ainda mais pesado. Dizia-se que Sílvia, a princípio, hesitou em continuar a gravidez e que o casamento surgiu menos por romance do que pela pressão de uma situação que não podia mais ser escondida. O casamento se tornou uma decisão, uma solução, não um começo. Alejandra nasceu, a família parecia completa, mas a base permaneceu frágil. 9 anos depois, o casamento terminou em divórcio. Restou uma história que até hoje levanta questões. Este casamento foi um ato de amor ou uma consequência, imposta por um destino que não permitia mais adiamentos? 2. Camila Sodi e Diego Luna. A história de Camila Sodi e Diego Luna se desenvolveu em uma velocidade que surpreendeu até o público. Quase nenhuma aparição pública conjunta, mal deu tempo para boatos, e de repente Camila estava de vestido de noiva, ao lado de um dos atores mais famosos do México. Em 5 de fevereiro de 2008, os dois disseram o sim. Para muitos este casamento parecia impulsivo, quase apressado. Só mais tarde a imagem se completou. Camila já estava no 3º mês de gravidez quando subiu ao altar. Em retrospecto, o casamento não parecia mais uma decisão espontânea de amor, mas sim uma reação a uma realidade que não podia mais ser contida. Em agosto do mesmo ano, seu filho Jerônimo nasceu, e com ele a jovem família parecia completa. Um segundo filho se seguiu, mas o ritmo acelerado com que tudo havia começado não pôde ser mantido. Em 2013, Camila e Diego anunciaram sua separação, de forma tranquila e sem escândalos, mas com a constatação de que nem toda história que começa rápido também perdura. E assim, este casamento permanece como uma questão. Foi uma expressão de amor intenso ou uma promessa feita em um momento em que o destino já havia se adiantado? 3. Bárbara Koppel. Quando Bárbara Koppel subiu ao altar em 7 de fevereiro de 2016, não havia mais um segredo real. Modelo, ícone da sociedade, filha de um sobrenome influente. Ao seu lado, o ex-toureiro Alejandro Henke. O casamento foi elegante, público e sob atenta observação desde o início. Ao contrário de outras histórias, aqui nada foi negado. Bárbara já estava no 4º mês de gravidez, visível e inquestionável. O vestido de noiva branco não tentou esconder a verdade, mas a deixou existir silenciosamente. Para muitos estava claro que este casamento aconteceu mais rápido do que o planejado originalmente. Sua filha Maia já estava a caminho quando o casamento foi celebrado. Críticos falavam de pressão social, de uma decisão que surgiu menos por romance do que por responsabilidade. Outros, por sua vez, enfatizaram que o casal deu este passo conscientemente e que a criança apenas mudou o momento. O tempo deu a esta história uma direção diferente. Contra todas as dúvidas, o casamento permaneceu, a família continuou a crescer e anos depois Bárbara e Alejandro até anunciaram seu 3º filho, mas a pergunta do primeiro dia permaneceu. Este casamento foi uma consequência das circunstâncias ou um amor que não quis seguir regras? 4. Natália Esperon. Quando Natália Esperon se casou em meados dos anos 90,
Ela estava no auge de sua carreira, jovem, bem-sucedida e constantemente presente nas telas. Ao seu lado, José Baston, um poderoso empresário acostumado a tomar decisões de forma rápida e discreta. Quando Natália subiu ao altar, ela já estava no 4º mês de gravidez. Uma verdade que na época permaneceu longe das câmeras, mas que marcou o ritmo deste casamento. O casamento parecia menos um clímax romântico e mais uma decisão necessária, tomada sob a pressão das circunstâncias. Juntos eles construíram uma família com 4 filhos, e por fora, tudo parecia estável. Mas o que começa sob pressão de tempo, muitas vezes carrega tensões. Após quase 10 anos, o casamento desmoronou em 2005. Anos depois, José Baston voltou aos holofotes ao se casar com Eva Longoria, o que trouxe antigas histórias à tona novamente. Assim, esta união também é acompanhada por uma questão silenciosa. Foi um casamento por amor ou um passo que foi escolhido porque o destino já havia determinado o momento? 5. Galileia Montijo. Em 6 de agosto de 2011, o casamento de Galileia Montijo parecia perfeitamente planejado. Ela era uma das apresentadoras mais populares do México, ele o empresário e atleta Fernando Reina. Tudo parecia controlado, quase excessivamente controlado. Desde o início, uma regra incomum chamou a atenção dos convidados. Fotografar e filmar eram estritamente proibidos. Nenhum celular, nenhuma lembrança espontânea, apenas olhares e sussurros baixos. Somente horas depois, quando a festa atingiu seu auge, a verdade veio à tona. O casal anunciou que esperava seu primeiro filho. De boatos surgiu a certeza. Do silêncio, uma explicação. Meses depois, seu filho Mateu nasceu e confirmou o que muitos já haviam pressentido. Se a rigorosa proibição de câmeras foi puro desejo de privacidade ou uma tentativa de proteger uma verdade, permanece em aberto até hoje. O fato é que Galileia e Fernando, apesar de todas as especulações, permaneceram juntos por anos, e assim, este casamento é lembrado como um momento em que o silêncio falou mais alto do que as palavras. Foi uma decisão consciente de discrição ou um escudo contra uma verdade que ainda não deveria ser tornada pública? 6. Fei. Quando Fei subiu ao altar novamente em agosto de 2010, muitos acreditaram em um novo começo. Ela era um ícone do pop latino-americano, misteriosa e discreta com sua vida privada. Ao seu lado estava o músico e produtor Alonso Orozco, que prometia estabilidade, mas aqui também o tempo falou uma linguagem diferente. Pouco depois do casamento foi revelado que Fei já estava no 4º mês de gravidez. Sua filha Isabela nasceu em janeiro do ano seguinte e, em retrospecto, ficou claro que a gravidez já estava confirmada antes do pedido de casamento. Mais tarde, a própria Fei confirmou que sabia do bebê antes de Alonso lhe propor casamento. Para muitos, esta frase mudou completamente o significado do casamento. O que parecia uma decisão romântica, de repente parecia uma consequência de uma realidade que já havia começado. O casamento não durou permanentemente. Em 2014, seguiu-se a separação. Restou uma história que mostra quão tênue pode ser a linha entre um novo começo e um dever. Este casamento foi um ato consciente de amor ou um passo que surgiu de um momento sem volta? 7. Vivi Gaitán. Em 5 de julho de 1994, todo o México acompanhou um casamento que foi encenado como um conto de fadas perfeito. Vivi Gaitán, atriz e cantora, casou-se com o também famoso ator Eduardo Capetilo. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela televisão e se tornou um evento nacional. Tudo parecia impecável. O vestido, a música, as emoções. Mas enquanto milhões assistiam, existia uma verdade que quase ninguém sabia na época. Vivi já estava grávida quando subiu ao altar. Somente semanas depois, com o nascimento de seu filho Eduardo Júnior, ficou claro que esta história havia começado antes do que o público acreditava. Apesar dos boatos e dúvidas iniciais, este casamento perdurou. Vivi e Eduardo permaneceram juntos, formaram uma grande família com 5 filhos, e assim, contradisseram todos aqueles que duvidaram de sua felicidade desde o início. Assim, este casamento permanece como uma prova silenciosa de que nem toda história que começa sob circunstâncias incomuns precisa necessariamente falhar. Às vezes, o amor cresce exatamente onde ninguém espera. 7 casamentos, 7 mulheres, 7 histórias que têm algo em comum. O momento que o público celebrou como o começo, na verdade, muitas vezes era apenas uma transição. Por trás de vestidos brancos e imagens perfeitamente encenadas,
Já havia uma decisão que a vida havia tomado antes. Alguns desses casamentos se desfizeram sob a pressão do tempo, outros resistiram e cresceram além de todas as dúvidas. Mas em cada caso, essas histórias mostram quão tênue pode ser a linha entre amor, responsabilidade e expectativa pública. Nos holofotes, não conta apenas o sentimento, mas também o momento em que a verdade se torna visível. Talvez esses casamentos não sejam contos de fadas, mas também não são escândalos, são flagrantes de pessoas que tomaram decisões quando o destino já havia falado, e é exatamente por isso que nos fascinam até hoje.